Bem-vindo a todos! Meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa revisão estratégica para a matéria de Finanças Públicas para o Concurso Nacional Unificado. E na matéria hoje, pessoal, a gente vai falar do item 6.4, que é praticamente a gente vai tratar sobre as noções de Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Lembrando que, como a gente falou desde o início da nossa revisão, existem dois pontos que caem muito, tanto esse item 6.4 da aula de hoje, quanto também o item da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então preste bastante atenção. E eu tentei fazer esse vídeo antes, vou até pedir desculpa para vocês, mas infelizmente uma gripe me pegou muito forte. Eu estou até um pouco rouco aqui, mas o nosso objetivo aqui é você ir muito bem na sua matéria do CNU. E se a revisão estiver sendo útil para você, o que você pode ajudar o canal? Dando aquele joinha e também se inscreva aqui no canal. Então vamos deixar logo de enrolação e ir para o que interessa. Então aqui tem uma breve apresentação sobre mim. E qual vai ser o ponto que a gente vai ver hoje? É o item 6.4, que é noções de orçamento público. A gente vai ver o Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e também a Lei Orçamentária Anual. E vamos iniciar falando do nosso Plano Plurianual, que é o PPA. Então aqui vamos para algumas considerações iniciais. Ele é a peça que inicia todo o nosso planejamento orçamentário público. E ele é o instrumento com menor regulamentação. Por que isso é importante? Porque normalmente nas questões elas vêm falando qual a diferença entre o PPA, LDO e a LOA, e como é questão de múltipla escolha, às vezes você já sabendo aqui o que tem no PPA, você já acerta a questão de cara. Então por isso que é muito importante você saber as disposições do PPA. Você já sabendo ela muito bem, praticamente já é uma grande parte ali, você mesmo não sabe, né, LDO e LOA, você consegue acertar a questão. E aqui ele tem uma duração, como a gente já viu antes, de 4 anos. É um instrumento de médio prazo. E aqui ele não coincide com o mandato do Poder Executivo. Então a gente sabe qual o mandato que a gente tem do presidente, do governador e do prefeito. 4 anos. O PPA ele vai ter esse mesmo período, ou seja, 4 anos, mas aqui não vai ser coincidente com esse mandato. E ele é encaminhado, então, e aprovado no primeiro ano de cada um desse mandato. Então, por exemplo, entrou um novo governante, ele ainda vai ter o PPA do governo passado. Então, nesse primeiro ano que ele entrou, ele vai ter um espaço, ele vai ter um tempo para fazer o quê? Para elaborar seu PPA e já no segundo ano de governo dele, que vai ter ali em vigência o seu PPA que ele elaborou. E aqui, então, o que a gente observa? Que a vigência só começa onde? No segundo ano do seu mandato. E quando que vai a vigência do PPA desse novo governo? Vai estar o primeiro ano do próximo governante. Então isso é muito importante, porque sempre no primeiro ano de cada governo, o que vai acontecer? Ele vai saber o que o último ano do PPA do governo anterior fez. Então com isso você tem uma continuidade das políticas públicas. Aqui a gente colocou um exemplo para ficar um pouco mais claro de como é que funciona o mandato e o plano plurianual. Então aqui, por exemplo, em 2019, quando o Bolsonaro entrou, o que aconteceu? Ele pegou o PPA do governo Temer, do último ano. Já, por exemplo, em 2019, o que ele fez? Ele elaborou seu PPA e já no segundo ano do governo dele, o que ele fez? Ele já tinha seu PPA em vigência. Já o Lula, o que aconteceu? Quando ele entrou, ele ainda pegou o último ano do PPA do governo Bolsonaro. E da mesma forma, o próximo governante, ele vai pegar o último ano do PPA do governo Lula. Então, por que isso acontece, pessoal? É uma forma do governante atual conhecer as políticas públicas do governo passado, até para você manter uma continuidade nas políticas públicas, independente de quem esteja no poder, se é um partido X ou é um partido Y. E aqui, como é um concurso da União que a gente vai fazer, do CNU, o prazo de envio do plano plurianual é no dia 31 de agosto. E o que acontece se no meio do caminho, por exemplo, né, nesse PPA que vamos supor aqui do governo Lula, se a gente tem esse PPA de 2024 a 2027, se eu queira alterar alguma coisa desse PPA, eu posso fazer ou não? Claro que você pode. Todas as nossas leis orçamentárias podem ser alteradas. E aqui, então, normalmente a gente chama isso de revisão. Então, não tem problema nenhum você ter uma revisão do PPA durante esse período. E agora, então, vamos para algumas questões para ver como é que a banca cobra isso na sua prova. O plano plurianual se inicia no segundo ano de mandato do presidente e tem vigência de 4 anos. E aí, pessoal, o item está corretíssimo, né? E a segunda questão,
O PPA norteia a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual e garante a continuidade de ações de um governo para o governo seguinte. O item tá o quê? Certo ou errado? Certinho, né, pessoal? Então, na hora, tanto a LDO quanto a Lei Orçamentária Anual, eles têm que fazer o quê? Tem que seguir as disposições do Plano Plurianual. E, além disso, como é que você garante essa continuidade de ações de um governo para o outro? Lembra que eu falei que o último ano do PPA do governo anterior, ele vai automaticamente para o primeiro ano do governo eleito. Então, com isso, você tem a continuidade das ações do governo. O PPA possui vigência quadrienal, não coincidente com o mandato do chefe do Poder Executivo. O item está certinho também, né, pessoal? Qual o período do PPA? 4 anos e não é coincidente com o mandato do Poder Executivo. E aqui, pessoal, o Poder Executivo pode ser tanto do presidente, do governador e do prefeito. E o próximo item, o plano plurianual equivale a um plano de médio prazo, abrangendo um período de 4 anos. O item está certo também, né, pessoal? Ele é um plano de médio prazo? Sim. E abrange um período de 4 anos? Também. E agora, então, a gente vai continuar as nossas disposições do nosso plano plurianual, com a parte mais importante, esse artigo que é o mais importante da Constituição quando se trata do plano plurianual. Vamos lê-lo? A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. E a gente, então, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar de cada um desses principais pontos que foi destacado aqui no artigo, que eles despencam na hora da sua prova. Então, vamos lá. Então, a primeira, o PPA, ele trata das diretrizes, objetivos e metas. O que seria isso, pessoal? É os caminhos a serem seguidos. Ou seja, quando a gente pensa de diretriz, objetivo e meta, a gente está falando, então, dos caminhos, ou seja, para onde que eu quero ir? Com o Brasil, com o Distrito Federal, né, com o município, enfim. O PPA, por meio dessa análise que ele faz, o que eu tenho que fazer para desenvolver o país, o que eu tenho que fazer para desenvolver meu estado, meu município, ele faz então um panorama, então ele dá essa orientação do ponto de vista de planejamento orçamentário e financeiro. Então, por exemplo, ele pode falar, olha, a gente vai desenvolver o Brasil por meio de rodovias, por meio da educação, portos, ou seja, a questão da infraestrutura, pode fazer também por meio de habitação popular. Então, esse vai ser o principal objetivo aqui do nosso plano plurianual. Ou seja, ele vai dar as diretrizes, objetivos e metas, ou seja, os caminhos para a gente desenvolver aquela determinada localidade. E olha só, pessoal, e ele não vai fazer isso de uma forma para não entender o contexto de cada localidade. Ele vai fazer isso de forma regionalizada. O que seria essa regionalização? Ele tem que levar em conta as características de cada uma das regiões na hora de você fazer esse planejamento. Então, por exemplo, a gente tem aqui nessa primeira figura, Balneário Camboriú. Você acha que o PPA ele vai ter que tratar de forma igual ao Balneário Camboriú, como por exemplo uma favela? Não, porque cada uma delas tem o seu planejamento totalmente diferente. Enquanto você tem ali no Balneário Camboriú uma necessidade, por exemplo, de você fazer mais uma questão de transporte público, às vezes colocar um metrô. Já na questão da favela, muitas vezes você vai querer mais até saneamento básico, a questão de educação. Então, totalmente diferente essas duas regionalizações. Você tem que tratar de forma diferenciada cada uma dessas áreas. Então, aqui também, né, São Paulo, por exemplo, com a questão, por exemplo, do semiárido nordestino. Também tem totalmente as suas diferenças, né? Então, cada uma vai ter as suas regionalizações e suas peculiaridades. E o PPA, na hora que ele tem que ser desenvolvido, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que levar em consideração cada uma dessas regiões e você tem que desenvolver de forma diferente. E além disso, a gente falou aqui da administração pública federal, porque a gente falou aqui do PPA da União. No entanto, quando a gente vai falando de um PPA, por exemplo, do Rio Grande do Sul, então você vai ter que ter o foco ali naquela localidade. E além disso, o foco do PPA são as despesas de capital. O que são essas despesas, pessoal? E aqui, então, lembra quais eram as despesas de capital? A gente tinha os investimentos, a gente tinha as inversões financeiras e também as amortizações da dívida. E aqui, a Constituição Federal, além de ele dar um foco muito grande nas despesas de capital, e ele deu um foco ainda maior em relação a uma, que são nos investimentos. Que ele colocou o seguinte, que nenhum investimento
cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no nosso plano plurianual. Ou seja, esses investimentos, né, que duram mais de um ano, que normalmente é a regra, né? Às vezes você vai fazer um porto, né? Você vai fazer uma grande construção pública, uma ferrovia, às vezes dura 10, 20 anos. Então, mais uma vez, você trazendo para essas despesas de capital uma grande importância do nosso plano plurianual. Então, aqui você tem as várias construções públicas, né? Por exemplo, você pode ser uma escola, um hospital, uma ferrovia. Isso tudo, o plano plurianual, ele tem que estar muito antenado e já dando essas diretrizes que a gente já falou anteriormente. E além disso, o que acontece? Muitas das vezes o governante ele dá muita atenção ao quê? Na hora de você vai investir. Vou construir uma escola, vou construir um hospital, mas muitas das vezes ele se esquece de quanto que custa manter esses investimentos que você fez antes. Então o PPA, um dos grandes objetivos dele também é o quê? Você saber as despesas decorrentes das despesas de capital. Ou seja, ele vem falando aqui quais são as consequências de eu ter feito algum investimento, para você já se planejar e não faltar, por exemplo, você construir um hospital, mas de uma forma você não colocou os médicos, você construiu uma escola, mas você não previu quanto que eu gastaria, por exemplo, com manutenção e também com os professores. Então, é o exemplo aqui que a gente está colocando nos nossos slides. O que a gente então observa aqui que é tão importante você manter quanto construir. Então, o PPA, está vendo que ele faz esse link? Ele, da mesma forma que fala aqui como é que é o meu objetivo da despesa de capital, com foco nos investimentos, e também ele fala, olha, qual vai ser o gasto efetivo para eu manter esses meus investimentos públicos. E também ele tem um foco muito grande nos programas de duração continuada. São aqueles programas que não se encerram de uma forma breve e deve ter um acompanhamento especial. Então aqui são aqueles programas, pessoal, que tem muito apelo social, aqueles programas que são muito importantes até para o desenvolvimento da nossa cidade, né, do nosso estado. É o caso do Bolsa Família, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, a gente tem o FIES. E olha só, lembra que eu falei, no caso que o PPA ele passa de um governo e entra no primeiro ano do governo seguinte? Imagina se eu crio um novo programa que é muito bom para a sociedade. Então, aqui é até uma forma do governo eleito, um novo governo, saber de quais foram os programas do governo anterior e dar até uma chance de você ver se o programa está bom ou ruim. Então, você vê, e com isso a gente fecha as principais características do plano plurianual. O que você vê, então, a gente pode recapitular aquele nosso artigo anterior que a gente colocou no início do vídeo e vamos ver agora se está um pouco mais claro sobre as principais características que a gente tem do plano plurianual. Então vamos lá. Então esse artigo aqui, pessoal, você tem que estar na ponta da língua. Você não pode ir para a sua prova sem você ter esse artigo praticamente decorado. Então vamos lá. Ó. A lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma que regionalizada, que a gente já viu, as diretrizes, objetivos e metas, são os caminhos que a gente falou anteriormente, da administração pública federal. Por que ele falou da administração pública federal? Porque a gente está tratando aqui do PPA do governo federal. Quando você for lá na Constituição estadual ou municipal, ele vai estar trocando aqui tanto por administração pública estadual ou administração pública municipal. Com foco para as despesas de capital e outras delas decorrentes, lembra? É tão importante você construir e fazer esses investimentos públicos quanto que manter esses investimentos. E para as relativas aos programas de duração continuada. Então agora vamos para algumas questões. O plano plurianual é o instrumento de planejamento que estabelece de forma unificada em nível nacional diretrizes, objetivos e metas para um período de 4 anos. E aí, pessoal, o que você acha? O item está errado, né, pessoal? Não é de forma unificada, né? É de forma regionalizada. Além disso, cada ente federativo faz o seu próprio PPA. Então aqui você não faz de forma unificada, ou seja, não é a União que coloca o seu PPA para os demais entes federativos. As metas, os objetivos e as diretrizes da administração pública federal relacionados às despesas de capital e outras delas decorrentes, além das relativas aos programas de duração continuada, devem constar de forma regionalizada na lei que instituiu o plano plurianual. O item está o quê? Certinho, né, pessoal? Isso daqui é praticamente um resumo de tudo que a gente viu sobre o plano plurianual. Investimentos com amplo prazo de maturação precisam constar do plano plurianual. E o item está o quê? Certinho. Pessoal, investimento com amplo prazo de maturação são investimentos de mais de um ano, ou seja, aqueles investimentos que têm uma duração longa. O instrumento que dispõe sobre as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital está relacionada com as perspectivas do planejamento estratégico.
E aí tem tá certo ou errado, tá certinho, né, pessoal? Então, quando a gente estiver falando de PPA, a gente está falando de tanto planejamento de médio prazo, quanto também de planejamento estratégico para o governo. A lei que institui o plano plurianual deve estabelecer de forma regionalizada os objetivos e as metas da administração pública, seguindo as diretrizes determinadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá o quê? Errado, né, pessoal? Não é o PPA que deve seguir a LDO, mas sim a LDO que deve seguir o plano plurianual. E agora então, pessoal, a gente fez uma breve revisão dos principais pontos do plano plurianual e a gente agora vai falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o que a gente pode falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Que ela tem que seguir o quê? O estabelecido no nosso plano plurianual, ou seja, tem que seguir as diretrizes, objetivos e metas. E aqui, pessoal, quando a gente estava falando lá do plano plurianual, essas diretrizes, objetivos e metas, normalmente o pessoal chama de DOM, para ficar um pouco mais fácil na hora de você assimilar esse conteúdo. Então, o que a LDO vai fazer? Ela tem que seguir o DOM, ou seja, tem que seguir as diretrizes, objetivos e metas do nosso plano plurianual. E quais são os principais objetivos da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias? É você viabilizar esse planejamento estratégico que foi previsto no PPA na minha Lei Orçamentária Anual. A gente já falou antes que a Lei Orçamentária Anual é o instrumento, ou seja, onde é que você tem a despesa e a receita do Estado. É uma questão mais concreta, né? Onde é que você paga o servidor, onde é que você constrói a escola, está tudo ali na nossa Lei Orçamentária Anual. Já o PPA é uma questão um pouco mais estratégica, muitas vezes até um pouco mais abstrato. E o que a LDO ela vem fazendo? Ela vem traduzindo o que está nessa questão um pouco mais estratégica, um pouco mais abstrata do PPA, e ela vai falando isso para a linguagem da nossa Lei Orçamentária Anual. Então, principalmente, esse é o objetivo da nossa LDO, o nosso elo de ligação entre o PPA e a nossa Lei Orçamentária Anual. E ele também, principalmente, ele orienta a minha elaboração do orçamento. E aqui, o que vem acontecendo? Cada vez mais, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem buscando o equilíbrio fiscal. Ela vem pegando esses meus objetivos, né, as diretrizes, objetivos e metas do meu PPA, e ela vem, na hora que eu traduzo isso para a minha Lei Orçamentária Anual, ela faz um panorama da situação fiscal do ente público, né, que ela está referenciando, e com isso, então, ela busca o equilíbrio fiscal. Por isso que a gente vai ver mais na frente quais são os principais objetivos até da minha Lei de Diretrizes Orçamentárias. É buscar esse equilíbrio fiscal com a questão de meta fiscal. Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, de meta de resultado primário, meta de resultado nominal. Isso tudo está dentro da minha Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela tem uma importância muito grande na hora de eu buscar o meu equilíbrio fiscal. E aqui, pessoal, quando eu estiver falando de Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu tenho que observar principalmente, né, o que está na minha Constituição Federal, mas principalmente também a LRF. O que aconteceu? A LRF ela trouxe uma nova roupagem para a minha Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o que eu faço eu faço uma leitura constitucional, mas também eu não posso entender a minha Lei de Diretrizes Orçamentárias sem eu ver o que está disposto ali na minha Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, pessoal, vamos fazer algumas questões. A Lei de Diretrizes Orçamentárias constitui um elo entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, tendo como principal diretriz o equilíbrio fiscal. E aqui, pessoal, o item está certinho, né, pessoal? Ela é o elo entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual e tem uma diretriz que é o quê? O equilíbrio fiscal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas emendas devem ser compatíveis com o Plano Plurianual. E o que o item está certinho, né, pessoal? Por quê? Porque a hora que eu for fazer minha LDO, ela tem que estar totalmente compatível com o quê? Com o meu plano plurianual. E aqui, da mesma forma que a gente fez com o nosso plano plurianual, a gente vai no artigo mais importante da Constituição Federal, que aqui você também tem que memorizar a fundo ele, grave em qualquer lugar, para você não pode ir na hora da sua prova do CNU sem saber esse artigo aqui decorado. Então vamos lá. O que vem falando então a Constituição Federal na questão da LDO? A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades, ou seja, a gente não está falando aqui de diretrizes, objetivos e metas, que era do PPA. A gente está falando aqui de metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual,
disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Eu sei que é desesperador esse artigo na hora que a gente vê da primeira vez, mas a gente vai entrar em cada um desses pontos para ficar muito bem na hora da sua prova. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai falar, ela orienta a elaboração da LOA. Ou seja, ela vai delimitar quanto que a LOA vai disponibilizar principalmente para cada um dos poderes. Imagina, o que acontece? O Congresso Nacional e o Poder Executivo, o que acontece? O Poder Executivo, ele encaminha o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o Congresso Nacional, ele aprecia. No entanto, pessoal, e o que acontece com o Poder Judiciário? O Poder Judiciário, ele não participa desse processo. Então, imagina que ele só vai saber quanto que ele vai ter de orçamento na hora da lei orçamentária anual. Então, não é desse jeito. A LDO, o que ela vem fazendo de forma anterior ao meu orçamento, ela já vai orientando principalmente quanto que cada poder vai ter dessa dotação orçamentária. Então, ele orienta principalmente essa elaboração da LOA, delimitando, por exemplo, quanto que o Poder Judiciário vai ter de orçamento, quanto que o Ministério Público, quanto que a Defensoria. E, além disso, ele também dispõe, uma das funções da LDO, ela dispõe sobre as metodologias, ou seja, quanto que vai ter de despesa e receita para o próximo exercício. Aqui, a nossa LDO, ela vai orientar isso, fazendo todas essas projeções, né, de receita, de despesa, além de várias outras questões relacionadas ao meu orçamento público e também ao meu planejamento público. Então, tudo que seja orientação para a minha lei orçamentária anual, quem vai fazer isso? A minha lei de diretrizes orçamentárias. E o próximo ponto dela, ela vai definir o que? As metas e prioridades. Então, com base no meu plano plurianual, ou seja, eu vou pegar, né, aquelas diretrizes, objetivos e metas, aqueles caminhos a serem seguidos para o Brasil, ou para o Estado, ou para o município, e o que a LDO ela vai fazer? Ela vai definir aquilo que é meta e aquilo que é prioridade. Ou seja, o que naquele exercício, lembra que a gente colocou que o PPA ele é de 4 anos e tem uma LDO e uma LOA, né, uma lei de diretrizes orçamentárias e uma lei orçamentária nova para cada exercício financeiro. Então, o que a LDO ela vai fazer? Ela vai entrar no PPA e ela vai então falar, olha, de acordo com os caminhos do PPA, para esse exercício, por exemplo, de 2024, minhas metas e prioridades vão ser essas. Então, a gente pega, por exemplo, para o nosso exercício, o que o PPA ele falou, que na verdade, o que a LDO falou que é uma meta e prioridade? É a atenção primária, ela falou que é o novo PAC, ou seja, como é que a gente vai desenvolver o Brasil, a questão das infraestruturas. Ela falou principalmente nas creches de educação infantil, a gente falou do transporte escolar, escolas em tempo integral. Então, com base, muitas das vezes, o que o PPA falou? Olha, nosso objetivo é desenvolver a educação do Brasil. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente observa, então, com base nessas metas e prioridades que a gente observou dos caminhos do Brasil, que a gente precisa de uma escola em tempo integral e não uma escola em tempo parcial. Então, com base nisso, que você vai fazendo, né, orientando a sua lei orçamentária anual. E, além disso, aqui a gente está falando de administração pública federal, no artigo em si, mas cada um desses entes vai ter seu próprio plano plurianual e também sua própria diretrizes orçamentárias. Então, cada ente político tem sua própria LDO, tanto estados, Distrito Federal, municípios e também a União. E aqui é um dos itens que mais causam dúvida na hora de você estudar a nossa lei de diretrizes orçamentárias. Porque, primeiro, então você tem que ter muita atenção, porque esse é um dos artigos que mais cai em prova. Na verdade, não um dos artigos, né, mas um dos pontos da LDO que mais cai em prova, que é a sua política fiscal. Então, é a diretriz de política fiscal e respectivas metas da nossa lei de diretrizes orçamentárias. Então, tome bastante cuidado, até eu coloquei aqui uma atenção para você ter um cuidado redobrado. Então, o que a nossa LDO ela vai fazer? Ela vai tratar sobre as diretrizes da política fiscal. Se eu vou ter um superávit ou um déficit fiscal, dentre outros. Aqui, pessoal, eu não vou fazer um curso sobre o que é um superávit fiscal, como é que eu calculo isso. Mas o que você tem que ter em mente é o seguinte: quando eu tenho um superávit fiscal, quer dizer que o Estado está gastando menos do que ele arrecada. E de uma forma bem resumida também, quando tem um déficit fiscal, é quando o Estado ele precisa de recorrer a empréstimos, aplicações financeiras para ter as suas necessidades sendo supridas. Então, aqui nesse caso, ele está tendo um déficit. Ele está tendo que recorrer ao banco, recorrer a alguém para o quê? Para fechar as suas contas. E aqui, pessoal, o que a LDO faz? Ela sinaliza se eu vou ter
um déficit ou um resultado primário positivo. Então, por meio da LDO, ela vai falar o seguinte: olha, lei orçamentária anual, você pode gastar mais do que você arrecada. Ou então, ela vai falar: olha, você tem que fazer um caixa aí para você diminuir o seu endividamento. Então, praticamente isso que a política fiscal ela vai ocorrer. Então, aqui, por isso, pessoal, quando a gente vê o novo marco fiscal, quando você vê de alto nível de endividamento do Estado, quando a gente vê de superávit primário, déficit primário, isso tudo está relacionado a essa política fiscal e as metas que são definidas aonde? Na lei de diretrizes orçamentárias. Então aqui, se vai ser o Estado, ele vai ter um superávit, né? Ou seja, se ele vai gastar menos do que ele arrecada, ou então a gente gastar mais do que a gente arrecada, ou seja, a nossa setinha aqui vermelha já indicando que o Estado está gastando mais do que ele efetivamente arrecada. Uma outra questão muito importante é a trajetória sustentável da dívida pública. E aqui, pessoal, o Estado ele é um pouco diferente das nossas finanças pessoais. As nossas finanças pessoais, normalmente você tem que manter um equilíbrio. Mas o Estado, em alguns momentos, o que acontece? Que é o caso, por exemplo, da pandemia. Naquele momento, você tinha que gastar muito mais que o Estado arrecadava. Até por uma questão conjuntural, né? Você estava ali numa pandemia, estava numa situação mundial grave. Então você tinha que garantir alimentação, moradia, enfim, tinha toda uma necessidade pública maior do que a receita do Estado. E aqui, quando ele fala que a trajetória sustentável da dívida pública é o seguinte: não importa se você está se endividando muito, ou não importa se você está tendo déficit primário, mas o importante é que essa dívida seja pagável. Ou seja, a mesma coisa de você estar, por exemplo, se endividando. Se o seu endividamento, por exemplo, é 10% do seu orçamento familiar, tá uma trajetória sustentável da sua dívida. Mas a partir do momento que, por exemplo, o que você tem de empréstimo, de juros, seja, por exemplo, 90% do que você ganha, já não está sustentável. Então, aqui, o que a Constituição fala é que é tão importante você analisar essas metas fiscais, ou seja, déficit primário e também superávit primário, quanto também essa trajetória sustentável do endividamento, ou seja, se o endividamento está comprometendo muito com a sua situação fiscal. E agora vamos para algumas questões. As metas e prioridades da administração pública para o exercício seguinte devem integrar o documento denominado Plano Plurianual. E aí, pessoal, lembra? Eu falei que Plano Plurianual era o quê? O DOM, Diretrizes, Objetivos e Metas. E já a LDO é o quê? É MP, Metas e Prioridades. Então, aqui, essa questão está falando o quê? Da LDO e não do PPA. Então, o item está errado. Próxima questão. A LDO estabelecerá, entre outros aspectos, as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Está certinho o artigo, né, pessoal? É exatamente aquilo que a gente acabou de falar. As propostas orçamentárias dos tribunais de justiça serão elaboradas dentro dos limites estipulados pela LDO. Certinho, pessoal? O que a LDO vai fazendo? Ele vai orientando a elaboração da minha lei orçamentária anual. E além disso, ela vai falando sobre o quê? Sobre as alterações na legislação tributária. Então aqui, pessoal, olha só. Lembra que a gente falou antes das metas? De meu resultado primário, déficit primário? E aqui, pessoal, a principal variável que a gente tem no Estado são as receitas, ou seja, quanto que ele arrecada. E a principal arrecadação que a gente tem são dos tributos. Então, tudo que você vai alterar dos tributos, a LDO, ela tem que estar ali a par, porque senão você vai acabar com todas as metas do governo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, vou alterar meu imposto de renda de pessoa física, meu IPI e dentre outros tributos que o Estado arrecada. Então, além de a gente ver que a LDO ela trata dessa questão das alterações da legislação tributária, aqui, pessoal, a LDO também ela vem falando como é que vai ser a minha política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Aqui é uma questão, até um conceito um pouco longe do nosso dia a dia, mas praticamente as agências financeiras oficiais de fomento são aqueles bancos públicos que dão dinheiro subsidiado, empréstimos a juros subsidiados. Que é o caso, por exemplo, do BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banco da Amazônia e do Banco do Nordeste. O que acontece? Eles realizam principalmente empréstimos subsidiados para desenvolver setores da economia. Então vamos lá, a gente tem que lá na Amazônia, a gente ainda não tem uma industrialização tão forte. O que a LDO ela vem fazendo principalmente por essa política de aplicação dessas agências financeiras oficiais de fomento? Elas falam, olha só, para a Amazônia ficar competitiva, eu preciso de ter um ambiente ali bom para ter todas as indústrias, os comércios. Então vamos fazer o seguinte,
Se normalmente um empresário no Sudeste, lá em São Paulo, ele capta um empréstimo a 10% de juro, vamos fazer para desenvolver ali tanto da Amazônia quanto do Nordeste, em vez de ser 10% de juro, vamos emprestar a 1% de juro ao ano. Ou seja, então com juro mais barato, você consegue fazer o quê? Direcionar, você consegue desenvolver determinadas regiões. Então a LDO vem fazendo exatamente isso. Ela vem falando quais são os setores estratégicos, se é o Nordeste, se é a questão, por exemplo, lá da Amazônia, quais são os lugares mais estratégicos, se eu quero fazer, por exemplo, habitação popular, por exemplo, olha, a habitação está muito cara no país, o que a gente vai fazer? Vamos fazer então um empréstimo subsidiado, em vez dessa pessoa pegar a 12% ao ano o juro de uma casa própria, vamos colocar 1%, a 2%. Então é exatamente isso que a LDO vai fazendo, é como é que vai orientar esses bancos públicos a emprestar um juro mais barato para financiar determinadas atividades públicas. E por último, então, como é que a gente pode, então a gente vai revisar aquele artigo inicialmente que a gente viu. Então vamos lá, o artigo 65, parágrafo 2º, que é o principal da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então aqui, pessoal, é o artigo que você tem que ir para a prova sabendo ele todinho. E agora, então, para fixar ainda mais essa matéria, vamos fazer alguns exercícios. A Constituição Federal de 1988 prevê que as alterações na legislação tributária e o estabelecimento da política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento são, respectivamente, matérias concernentes ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias. O item tal que está errado, né, pessoal? Tanto a legislação tributária quanto essa política de aplicação são todas da LDO e não do plano plurianual. As atribuições constitucionais conferidas à Lei de Diretrizes Orçamentárias incluem dispor sobre as alterações na legislação tributária, certinho. E para finalizar, a gente vai falar sobre a nossa Lei Orçamentária Anual. O que ela vem fazendo, pessoal? A minha Lei Orçamentária Anual é o meu orçamento propriamente dito. Quando eu falo de orçamento, eu tenho duas variáveis, receita e despesa no meu orçamento. A minha receita é aquilo que eu espero que eu vou arrecadar. Então, no nosso exemplo, por exemplo, colocar 10 bilhões de reais de arrecadação. Por meio do orçamento, você vai ver, olha, 10 bilhões foi ICMS foi tanto, você tem o ITCMD, transferência eu recebi de outro ente foi tanto. Com base nisso, eu tenho a minha estimativa da minha receita. E com base nisso que eu pretendo arrecadar, eu também tenho a minha despesa. Ou seja, eu vou construir minha creche, vou pagar fornecedor, vou pagar servidor. Com base nisso, então, tem a minha despesa pública, que é feita com base no quê? Na minha provável arrecadação. E aqui, então, a gente vê que a receita ela é estimada. Ou seja, se eu previ que vai arrecadar 10, se arrecada 11, o Estado vai adorar, né, pessoal? Ele não vai devolver isso, esse 1 que sobrou, não. De forma alguma, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 1 e vai fazer mais despesa. Então, e é diferente, por exemplo, da despesa, que aqui é o máximo de gastos que eu tenho. Então, aqui, se eu tenho 10 milhões para pagar servidor, é o máximo que eu posso fazer. Depois, em alguns outros casos, né, que pode ter acontecido, que a gente viu na aula passada, se eu preciso de mais dinheiro, eu faço os créditos adicionais. Mas aqui, quando eu tenho a minha lei orçamentária não aprovada, o que acontece? Aquele valor da despesa é o teto, ou seja, é o máximo que eu posso gastar. E aqui, a minha lei orçamentária anual, ela se refere apenas ao quê? Um exercício financeiro, um ano. Então, por exemplo, agora em 2024, eu tenho tanto minha lei orçamentária anual para 2024 e eu também tenho o quê? A minha lei de diretrizes orçamentárias de 2024. E a mesma coisa para 2025. Vai ter minha lei orçamentária anual de 2025 e a LDO de 2025. E agora, então, vamos para uma questão. No Brasil, o orçamento público fixa as receitas e estima as despesas? E aí o item está errado, né, pessoal? Trocou. Na verdade, você fixa o quê? As despesas e estima as receitas. E aqui tem apenas um exemplo que eu peguei direto aqui na Lei Orçamentária da União, só para você saber como é que funciona o orçamento público. Então, aqui você tem um programa, por exemplo, de utilidade pública, R$1 milhão previsto. Por exemplo, aqui a gente tem um exercício da presidência do G20 pelo Brasil. Esse daqui está até um pouco mais específico. Qual o valor? 30 milhões. Eu não posso gastar mais que isso. Se eu quiser gastar mais, eu vou ter que pedir o quê? Um crédito adicional.
Então, praticamente isso daqui é um retrato, né, de como é que funciona uma parte da minha lei orçamentária anual, já da União também, dentro do Ministério da Fazenda. E aqui, pessoal, então a gente já viu como é que é as características iniciais da minha lei orçamentária anual. E aqui o que mais cai quando a gente fala de lei orçamentária anual são os orçamentos. Aqui a gente tem, então praticamente dentro da nossa lei orçamentária anual, a gente tem 3 esferas. A esfera da Seguridade Social, a esfera fiscal e a esfera de investimentos. Pessoal, quando a gente estiver falando da esfera da Seguridade Social, vai ser sempre essas 3 áreas: saúde, previdência e assistência. Então, por exemplo, quando eu estiver falando do orçamento do Ministério da Saúde, do orçamento de desenvolvimento social e assistência social, eu vou estar falando que vai estar onde? Dentro da minha lei orçamentária anual, é como se fosse 3 capítulos dentro da minha LOA, né? Dentro da minha lei orçamentária anual. E nesse primeiro capítulo da Seguridade Social, vão estar todas as despesas relacionadas a essas 3 áreas: saúde, previdência e assistência social. E o exemplo que a gente colocou aqui, o orçamento do Ministério da Previdência, o da Saúde e também do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. E além disso, a gente então já viu o que é esse primeiro tópico, que é o orçamento da Seguridade Social. A gente tem também o orçamento de investimentos. O que é esse orçamento de investimento das estatais independentes? Aqui, quando a gente estiver falando do orçamento de investimento das estatais independentes, por exemplo, o orçamento de investimento de estatais como, por exemplo, Petrobras, da Caixa Econômica e também do Banco do Brasil. E aqui, olha só, pessoal, são investimentos das estatais independentes. O que significa isso? Que são empresas, ou seja, quando o Estado está atuando na atividade econômica e elas têm que ser independentes. Então, são empresas que se sustentam sem a ajuda de tributos. E a gente vai ver então isso mais à frente na nossa aula de LRF. E aqui, pessoal, o governo deve deter direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto. Ou seja, aqui o Estado ele tem que realmente controlar essas empresas. Então vamos supor, se tem uma empresa que o Estado ele não controla, não entra aqui nesse orçamento do investimento das estatais independentes. E o resto, por exemplo, pessoal, tudo que eu falei que está dentro da nossa lei orçamentária anual, mas não é nem da área da Seguridade Social e nem investimento das estatais independentes, fica tudo dentro das demais, ou seja, que é o orçamento fiscal. Então a gente observa que o orçamento fiscal ele é a maior parte do orçamento que a gente tem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Ministério da Economia, Ministério do Esporte, tudo isso faz parte do nosso orçamento fiscal. E o restante, que é a Seguridade Social, de forma bem resumida, né, de uma forma bem excepcional, que vocês têm esses 2 orçamentos. Então, aqui resumindo, o que eu faço primeiro? Eu vejo se está dentro da Seguridade Social. Se estiver dentro da Seguridade Social, é saúde, previdência e assistência. Então, isso está dentro da esfera da Seguridade. Depois eu vejo, é uma empresa estatal do governo, ou seja, ela não é um órgão, não é uma autarquia, é uma empresa, né? Por exemplo, no caso da Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, se é uma empresa, beleza, ela é uma independente, empresa estatal independente, ou seja, não preciso do governo praticamente, né, tendo que fazer a sua manutenção. Então, se ela for uma independente, o governo efetivamente não faz a sua manutenção, vai estar aqui no investimento das empresas estatais. E tirando isso, pessoal, vai ser tudo restante fiscal. E agora vamos para as questões. O projeto de lei orçamentária anual é encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, com a chancela do Presidente da República e compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas em que a União direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto e o orçamento da Seguridade Social. O item está certinho, né, pessoal? Foi o que a gente viu no item anterior. O orçamento de investimento das empresas considera aquelas que a União detenha direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto. É exatamente isso. A União, ou o Estado, ou o município, ele tem que ter o quê? A maioria do capital social para realmente controlar essa empresa. Se for apenas uma participação, se for alguma coisa insignificante, né, não tão relevante, ela não vai entrar dentro do orçamento público. E agora, pessoal, para finalizar a parte do nosso orçamento público, a gente vai falar das emendas ao orçamento, as emendas à minha lei orçamentária anual. E aqui, pessoal, então, o que acontece? O nosso projeto ele sai do Poder Executivo, a minha lei orçamentária anual, ele é encaminhado ao Poder Legislativo para minha apreciação.
como a gente viu anteriormente naquela questão que a gente viu do planejamento orçamentário público. Então, quando chega o orçamento público lá no Poder Legislativo, como é que ele altera esse orçamento público? Por meio dessas emendas, que é o que a gente vai ver agora. E aqui, pessoal, as emendas, o deputado ele não pode fazer a emenda do jeito que ele quiser. Ele tem que seguir aqui alguns pontos. Então, o que o artigo da Constituição ele vem falando? Somente serão aprovadas as emendas caso sejam compatíveis com o PPA e com a LDO. Então, ou seja, se o deputado ele quer fazer uma emenda, essa emenda tem que ser da LOA, ela tem que ser compatível com o quê? Com o PPA e com a LDO. Além disso, pessoal, só pode fazer essa emenda caso indique os recursos necessários, admitido apenas os provenientes de anulação de despesa. Então, quando chegar meu orçamento lá, já vai chegar, por exemplo, 10 bilhões de reais no meu orçamento. Ele só pode alterar esse meu orçamento se ele tirar de algum lugar, ou seja, se ele cancelar de algum lugar. Mas ele pode cancelar de qualquer lugar? Não, ele tem algumas limitações. E aqui é que a Constituição ela fala. Você não pode tirar, se for uma dotação para pessoal, então o parlamentar ele não pode ali, né, a questão de se envolver gasto com pessoal, ele não pode cancelar desse local. Além disso, não pode cancelar se tiver a ver com dívida e também as transferências tributárias dos estados, municípios e Distrito Federal. Tem uma parte, por exemplo, dos tributos, que a gente viu na questão, por exemplo, do direito tributário, que a gente viu que uma parte dos impostos federais vão para onde? Para os estados e para os municípios. Aqui, então, o que esse artigo vem falando? Que, olha, deputado, você não pode tirar dessas transferências que eu encaminho para os estados e para os municípios. E, além disso, além de ser compatível com o PPA e com a LDO, não poder cancelar desse tipo de despesa, essa sua emenda ela tem que ser relacionada ao quê? Com correção de erros ou omissões. Então, ele não pode arrancar de todo lugar. Eu vou tirar daqui desse órgão e colocar para outro. Não, ele tem que comprovar que teve algum erro ou uma omissão do Poder Executivo para colocar em determinada outra despesa. E, além disso, pode ser também relacionada a um texto do nosso projeto de lei. E agora vamos para algumas questões. De acordo com a Constituição Federal de 1988, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso sejam compatíveis com o plano plurianual somente. E aí, tá errado, né, pessoal? Tem que ser compatível tanto com o PPA quanto também com a LDO. As emendas ao projeto de LOA ou aos projetos que o alterem podem ser aprovados caso anulem dotações com gasto de pessoal e encargos, serviço da dívida e transferências tributárias intergovernamentais. Errado, exatamente as despesas que você não pode cancelar. E continuando a questão das emendas ao orçamento, a gente vai falar agora de 3 tipos de emendas. Aqui, então, a gente tem a emenda individual impositiva. Pessoal, o que acontece? Cada parlamentar hoje, individualmente, tem um valor para ser utilizado em cada exercício financeiro. E qual é esse limite? É 2% da minha receita corrente líquida. E aqui, então, esse númerozinho aqui, 2%, pessoal, ele vem sendo cobrado muito em provas. E como é um assunto que vem recorrentemente na mídia, então eu decidi colocar aqui na nossa revisão estratégica. Então, cada parlamentar individualmente, ele vai ter um valor para ele colocar na lei orçamentária anual. E qual é esse valor? Então, é 2% da minha receita corrente líquida. A receita corrente líquida a gente vai tratar na parte da LRF. E sabendo que metade do valor que ele tem à disposição vai ter que ser metade destinado para o setor de saúde. E aqui, pessoal, só para efeitos de explicação, para 2024 foi disponibilizado 25 bilhões de emendas individual para os parlamentares, né? Tanto senador quanto deputado. E nesse montante ficou 70 milhões para cada senador e 37,8 para cada um dos deputados. E aqui, pessoal, a gente está falando de uma emenda individual impositiva. Então, aqui, essas emendas, o que acontece? O Poder Executivo, ele não tem a discricionariedade ou a faculdade de executar ou não essa emenda. Pelo fato de ser uma emenda impositiva, o Poder Executivo, obrigatoriamente, tem de executar o valor, exceto em caso de quê? De impedimentos técnicos ou legais. Então, o caso, por exemplo, de um parlamentar colocar um valor para construir, por exemplo, uma escola em determinada localidade, mas ali está naquela região, naquele terreno ali, ele é um terreno que você não pode construir uma escola, ou seja, você tem um impedimento legal e técnico para isso. Então, só vai ser nesses casos em que essas emendas elas não vão ser executadas. E além de cada parlamentar ter essa emenda individual,
Também a bancada também vai ter uma quantidade de emendas para ela poder gastar e também vai ser de forma impositiva. E aqui as bancadas, por exemplo, pessoal, a gente tem dos estados, né, e do Distrito Federal. A gente tem a bancada do Rio de Janeiro, a gente tem a bancada de São Paulo. Então aqui, enquanto a emenda individual impositiva, cada um dos parlamentares indica, já na de bancada vai ser o conjunto dos senadores e dos deputados que vão indicar essa emenda. E aqui é o valor destinado para os estados. E a indicação não é individual, mas do conjunto dos parlamentares daquela localidade. E aqui, enquanto a emenda individual tem um percentual de 2% da RCL, e sendo que metade tem que ir para a saúde, já nas emendas de bancada, o limite é de 1% da nossa receita corrente líquida. E para 2024, foi disponibilizado 12,5 bilhões. Mas esses valores, né, 12,5 bilhões e os 25 bilhões, eu coloquei aqui só para você ter uma noção melhor dos valores, mas isso não cai em prova. O que você tem que saber é o que é 2% das bancadas individuais e 1% da emenda de bancada. E agora vamos ver como é que cai isso em prova? As emendas parlamentares impositivas têm caráter absoluto, não sendo admitidas exceções ao cumprimento das programações financeiras nelas previstas. O item tal que está errado, né, pessoal? Se tiver algum impedimento de ordem técnica ou legal, elas não precisam ser executadas. As emendas parlamentares individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, PLOA, serão aprovadas no percentual de 2% da RCL do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, sendo 50% destinadas às ações e serviços públicos de saúde. O item está certinho, né? Exatamente isso. As emendas individuais, 2% da RCL e metade para a saúde, e as emendas de bancada, 1% da RCL e não tem essa vinculação. E com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa questão da nossa lei orçamentária anual e no próximo vídeo a gente vai tratar da nossa lei de responsabilidade fiscal.